Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso evento. Ele foi preparado com todo o carinho possível para vocês. Antes de tudo, queria agradecer a presença de todos, inclusive, e assim, exclusivamente ao do Jorge, o nosso palestrante convidado. A gente preparou aqui um arquivo mais visual para vocês estarem acompanhando a gente de um jeito mais didático. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, enquanto algumas pessoas estão chegando. Vamos lá, pessoal. Então, vamos startar aí. Temos muita coisa a dialogar, não é não, Jorge, Thaís? Vocês fiquem à vontade aí para desmutar o microfone de vocês para a gente ir dialogando, tá bom? Beleza. Pessoal, seguinte, deixa eu me apresentar mais formalmente aí para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou o Thiago, sou um dos psicólogos da Alice Humanização e também responsável pela nossa comunicação. Para quem não nos conhece, eu vi que tem alguns inscritos aí diferentes, né, do nosso público costumeiro. Nós somos uma empresa de humanização, né? O que é isso? A gente vai discutir melhor ao longo do evento, mas só para vocês entenderem melhor qual é a nossa expertise. Nós somos uma empresa de humanização. A gente oferece, né, trabalha com soluções de humanização tanto corporativa quanto de desenvolvimento pessoal, né? Ou seja, a gente trabalha desde desenvolvimento pessoal para cunho individual, para a vida mesmo, quanto para a carreira e também para o ambiente corporativo, tá ok? Essa aí é a nossa arte maravilhosa do evento para recepcioná-los. E aí, o que eu decidi fazer para vocês entenderem um pouco a nossa linha de raciocínio para o evento de hoje? Eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai. Ah, foi. Eu coloquei aqui o nosso roteiro de hoje, tá? Para vocês se situarem, o que a gente vai trazer para vocês. Antes de tudo, a gente vai começar uma introdução mais técnica, mais conceitual, né? Com a Thaís e com o Jorge, para falar sobre o que é o RS humanizado, afinal. No meio do evento, a gente vai discutir um pouquinho dos ganhos, das práticas e dos desafios. E, ao encerramento, a gente vai trazer um pouquinho um relato de case, de experiência, especialmente com o Jorge e com a Thaís. A gente vai tirar algumas dúvidas. À medida que vocês forem interagindo, vocês fiquem bem à vontade para compartilharem, para conversarem com a gente, tá? Se precisar, pode desmutar aí o microfone de vocês. E um conteúdo final com dicas práticas, estratégias mais práticas de humanização do RS, tá bom? Também tem a oferta do e-book, não sei se vocês se lembram, no ato da inscrição de vocês, mas a gente preparou um material exclusivo, um passo a passo para humanizar a seleção de pessoal, e quem ficar até o final vai ter um bônus que eu não vou falar agora, mas vocês vão gostar muito. E antes da gente começar, eu vou estar aqui convidando vocês para participarem da nossa comunidade no Telegram. O que acontece? A gente criou esse grupo, esse canal, a gente poder interagir melhor, conhecer aí os profissionais que, de alguma maneira, trabalham com recrutamento e seleção, as pessoas que apostam na humanização, que querem conhecer melhor essa proposta, essa filosofia de trabalho. Eu deixei aí o QR Code para vocês, como é que se diz, para vocês linkarem no aparelho celular de vocês. O grupo já está legal, já tem conteúdo lá para vocês. E, gente, é uma forma da gente se conhecer. Deixa lá seu LinkedIn, deixa lá seus contatos, deixa onde você trabalha, fala quem é você, fala qual o segmento do seu negócio, qual o segmento da sua empresa, para a gente se conhecer mesmo. Vamos criar uma comunidade aí onde a gente possa trocar realmente e vocês também conhecerem essa proposta de humanização. Perfeito? E aí, deixa eu apresentar um pouquinho melhor os nossos palestrantes de hoje. Perfeito? Bom, a gente vai falar sobre recrutamento e seleção como prática de humanização com a Thaís, a minha queridíssima e ilustríssima coordenadora. Ela é psicóloga aqui na Alice, ela é especialista em avaliação psicológica e está para concluir aí um MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, não é isso, Thaís? Me corrija se eu estiver errado, tá?
E temos também um palestrante convidado, que é o ilustríssimo Jorge Medeiros. Ele também é psicólogo. A gente está num time de psicólogos aqui, mas não se assustem, não vai sair nenhuma terapia coletiva aqui não, tá, gente? Mas ele é psicólogo e tem uma experiência aí com recrutamento e seleção muito bacana que ele vai trazer para a gente. Ele trabalhou como analista de recrutamento sênior, se eu não me engano, não é isso, Jorge? Você me confirma aí, perfeito. Isso. E, atualmente, ele é coordenador de relacionamento no PicPay. Ele tem, se eu não me engano, MBA também em gestão de pessoas pela FGV. Dito isso, apresentados aí as credenciais, eu vou encerrar aqui essa page para a gente conversar com mais intimidade, tá bom? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver todo mundo aí. Agora, gente, ó, vamos combinar aqui uma coisa, hein? Pelo amor de Deus, a gente está falando de humanização. Vocês abram a webcam de vocês para a gente conversar melhor. Porque, pelo amor Boa, gostei, Thiago. Poxa, tá todo mundo fechado aqui, eu vejo um monte de nome, não vejo ninguém. Vamos abrir essa webcam aí na cara e coragem para a gente humanizar a nossa conversa. Pelo amor de Deus. Gente, não tem problema se tiver de pijama, a gente Não, se tiver tá, com um gato no tem uma colo. galera de home office, tá tranquilo. Pois é, então, se tiver deitado no sofá, não tem problema. O negócio é aparecer para a gente interagir legal aqui. Eu tô Perfeito? igual o Cid Moreira aqui, eu tô de bermuda e chinelo por baixo, e aqui a câmera só pega daqui pra cima. É isso aí, ué. Aqui é igual o Jornal Nacional, da cintura para cima, tudo direitinho, tudo ajeitado. Gente, é o seguinte, para a gente startar aqui o nosso evento, eu quero colocar todo mundo na mesma. Olha que maravilha, todo mundo aparecendo: Daniele Massa. Kraus, Natália Andrade, Fabiola, Júlia Silvério. Ô, gente, que bacana, sejam muito bem-vindas. Aline, ó, tem a galera da Alice também, show. Gente, é o seguinte, vamos nos situar primeiro. Eu vou ser aqui o mediador do nosso bate-papo, tá? E lembrem-se, deixem todas as suas dúvidas, insights, comentários no grupo do Telegram. Lá tem uma pessoa responsável para cuidar de tudo isso. A gente se compromete, inclusive, a responder individualmente cada um. Não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas pelo menos ao longo dos dias aí que se seguem, para a gente trocar experiência, perfeito? Vamos lá, vamos nos situar, pessoal. Para início de conversa, eu vou jogar para a Thaís uma pergunta inicial aqui sobre o que é, de fato, o RS, o Recrutamento e Seleção Humanizado. O que é isso, Thaís? Fala para nós. Oi, estão me ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Pessoal, primeiro, boa tarde. É uma alegria muito grande, assim, falando em meu nome da Lince, receber vocês para essa conversa. Espero que seja produtiva e que a gente consiga aí trocar uma ideia legal sobre isso. Vou começar aí respondendo a pergunta do Thiago, né? Meu desafio é de tentar fazer uma explanação sobre o que seria um recrutamento e seleção humanizado, de fato. Espero conseguir cumprir essa expectativa, mas fiquem à vontade para tirar dúvidas. Mas essa eu não sei se é uma resposta que tem muito pronta, assim, não sei se existe um conceito definido para eu entregar aqui para vocês. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho antes de eu dar essa resposta, assim, né? Ao invés de vir aqui trazer um conceito pronto, eu queria só fazer com que a gente pensasse um pouquinho sobre esse tema sem ficar aquela coisa muito formal, muito conceitual. Sem muita espuma, né? Então quero conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em recrutamento e seleção, eu acho que boa parte aqui, eu imagino, né, são profissionais da área de recursos humanos, da área de RH, talvez tenha algum líder, algum gestor. Inclusive, acho ótimo quem está aí nessa posição participando, né, porque um recrutamento e seleção, apesar de ser uma função do RH, assim, às vezes fica ali delimitado a esse setor, essa tarefa, ela não é exclusiva, né, assim, não somos só nós do RH que participamos desse processo. Inclusive, muitos gestores ou outras pessoas, né, das áreas também participam desse processo. Então, que ótimo ter vocês aqui. Para responder essa pergunta, eu queria antes só puxar um pouquinho, assim, lembrar um pouco da história.
da história do RH, de forma muito breve, tá? Não vou ficar contando aqui, explicando, dando aula, não. Mas eu queria só que a gente pensasse como que surgiu o setor de recursos humanos, porque o recrutamento e seleção faz parte, né, em sua maioria, desse setor. Então, é como se ele fosse um pedaço, né, um processo. Então, eu queria que a gente pensasse lá atrás um pouquinho como que surgiu isso. E o RH, se a gente for pensar aí na história, ele é uma herança, ele surgiu lá da indústria, né? Inclusive, o nome, antes de ser recursos humanos, ele era chamado de relações industriais. Então, ele surgiu lá da indústria. Então, ele trouxe muito essa proposta quando nasceu, né? Tinha muito essa pegada da indústria, que era um pouco mais burocrático mesmo, né? Os processos mais focados na burocracia, mais numa execução de um trabalho e talvez menos na gestão das pessoas, né? Foco muito mais no trabalho e menos nas pessoas. Então, ele já surgiu com essa característica de um pouco mais burocrático. E aí veio passando os anos, a gente teve uma transformação de conceito, né? Assim, o mundo vai mudando, a sociedade vai evoluindo e a forma de trabalhar também. E aí, então, lá, meados do século, talvez, 20, 1900 e alguma coisinha, a gente começou a ver o conceito das relações humanas. Aí o RH faz uma virada de chave, talvez, para se preocupar, então, com as pessoas e não só com as tarefas em si. Então, aí começa um movimento do RH ter, de fato, esse olhar para aquelas pessoas que estão ali trabalhando, né? E não só produzindo. E aí é nessa parte em que começam aquelas inúmeras pesquisas, assim, que a gente tem hoje, estuda muito, né? Onde entenderam que a produtividade ela era muito impactada pelas condições do ambiente, condições físicas, né? Assim, a pessoa tem os recursos para trabalhar, a empresa tem o local adequado, as condições de saúde, inclusive, das pessoas, foi aí que começou a surgir, né, os programas de saúde. Então, faz essa mudança, né? Ao mesmo tempo em que a gente entende, ainda muito em paralelo, né? Assim, as pessoas sendo olhadas, mas o trabalho também sendo priorizado, a execução desse trabalho. Tanto que hoje ainda a gente vê muito forte, né, o RH, as pessoas ainda chamando muito, com foco muito no departamento pessoal, né, que é uma atividade burocrática de si, muito importante, mas é uma atividade muito burocrática. E ainda em alguns lugares a gente até vê esse nome, né, administração de pessoal, departamento pessoal, que é uma das atividades do recursos humanos também, assim como a seleção. Mas essa é uma herança que a gente trouxe aí da história, principalmente, né, da indústria, da revolução industrial e tal. E aí, quando surge o recursos humanos, aí já o termo recursos humanos é um termo muito novo, né? Surgiu antes dos 1990, se eu não me engano, por aí, então não é tão antigo assim. Então a gente ainda está caminhando para uma evolução que é esse patamar que a gente está hoje, né? Assim, talvez numa mudança de virada de chave novamente, em que a gente talvez esteja caminhando para desconstruir esse RH padrão que a gente ainda está vivendo, está lutando contra, talvez para um setor de humanização, de fato, que é o objetivo que eu acho que é o que representa de fato melhor o que o setor se propõe a fazer. Então, quando a gente pensa no recrutamento e seleção como um processo do setor de RH, a gente sabe que é, na sua maioria das vezes, a porta de entrada, é onde tudo começa, né? O recrutamento e seleção. A pessoa vai ser contratada para trabalhar naquela empresa, é ali que ele tem o primeiro contato, são as primeiras pessoas que ele vê, que ele conversa, é a primeira impressão que o candidato tem, o profissional tem em relação à empresa. Então, já começa aí construir um relacionamento. E aí, qual que é um objetivo de um recrutamento e seleção, né? A gente tem essa frase até pronta, quando a gente escuta muito e fala muito, eu não acho que está errada, mas a gente fala muito, reproduz muito, né? Que fazer um recrutamento e seleção bem feito é escolher o profissional certo para o cargo certo, né? Fazer esse encaixe assim, da pessoa ideal para a função ideal. Esse é um conceito muito reproduzido, inclusive teoricamente, né? Ele tem uma base teórica em relação a isso, e que a gente reproduz muito. Aí a desconstrução que talvez a gente tenha que fazer para fugir do tradicional, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é na forma com que a gente faz essa seleção, é na forma com que a gente escolhe a pessoa certa para o lugar certo. Como é que a gente está conduzindo esse processo para ter essa resposta? Como que eu tenho essa resposta durante um processo seletivo? Temos todas as etapas, né? Assim, que a gente sabe de cabeça quais são, mas a gente segue elas, mas como é que eu estou seguindo, como é que eu estou cumprindo, como é que eu estou conduzindo isso,
E é esse o pensamento que eu queria trazer para vocês, assim, para a gente tentar, de fato, chegar no conceito de uma seleção humanizada, para a gente chegar nessa resposta. Porque ela não é uma resposta, assim, que muda tudo o que a gente está fazendo, né? Não vou precisar começar do zero que eu estou fazendo, vou precisar criar novas etapas, inventar um jeito muito diferente de fazer. Então, Na a gente verdade, às pode vezes... dizer que um RS humanizado, um setor de RS humanizado, essa proposta de humanização é uma releitura do recrutamento e seleção, né? Um recrutamento e seleção anteriormente focado em aspectos industriais, que depois migrou para aspectos comportamentais, talvez ambientais, e agora a gente está propondo essa releitura de humanizar, ou seja, focar realmente no processo. Seria Isso, isso. que é um processo muito mais humano mesmo, de fato, assim, porque se a gente está lidando, a gente chama de candidato, né? Mas candidato é um ser humano, e seres humanos, eles são na sua integridade, assim, quando a gente pensa num recrutamento de seleção humanizado, é fazer essa virada de chave mesmo, assim, só se preocupar com a parte técnica, essa pessoa tem a experiência que eu preciso, tem a formação que eu preciso, ela tem as habilidades comportamentais, mas a gente esquece que fora isso, que às vezes é um pedaço desse ser, assim, desse indivíduo que está ali, existem muitas outras coisas, assim, todo mundo tem uma história. E é isso que às vezes vem sendo negligenciado numa seleção que a gente precisa começar a considerar. É como se fosse um olhar íntegro mesmo sobre aquela pessoa que está ali, uma coisa bem sistêmica, enxergar que a pessoa ela tem características próprias de um ser humano, que é erros, falhas, forças também, talentos, mas que, como qualquer um de nós, essa pessoa também tem coisas que vão em algum momento, precisar de atenção e que vão interferir na hora do trabalho, assim, e que, às vezes, num processo seletivo, isso passa despercebido ou até negligenciado. A gente perde muita oportunidade, às vezes, numa seleção, de entender um pouco mais esses aspectos, de investigar coisas que a gente não investiga, que pode ser, inclusive, fatores de sucesso após uma contratação. A gente fica tão apegado, às vezes, a um processo rígido, assim, vou fazer uma entrevista, vou fazer uma dinâmica de grupo, quem falar melhor, quem tiver a postura mais madura, quem tiver a apresentação melhor, a gente se apega tanto a essas coisas, assim, né, que estão... Meramente avaliativa, né? Talvez. essas coisas que estão muito na cara, assim, da gente, sabe? A gente vai Uhum, muito pelo que está óbvio. uhum. E aí a gente esquece que, às vezes, aquilo, né, o candidato se prepara para uma entrevista, ele vai, né, ele minimamente ele tenta entender o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar. E se a gente se limita só naquilo, a gente, às vezes, acaba perdendo oportunidades de conhecer, de fato, aquela pessoa e, às vezes, até fazer a diferença para ela, mesmo que ela não seja contratada. Então, quando a gente tira um pouco essa casca, né, assim, de que eu vejo muito acontecer, de um profissional de recursos humanos, uma postura muito autoritária, né? Assim, eu tenho a vaga, você precisa do emprego, eu estou aqui numa posição de que eu escolho, de que eu tenho o poder em relação a essa decisão. Quando a gente vai deixando essa casca um pouco de lado, assim, essa máscara, né? Não sei o termo exato, mas quando a gente vai deixando isso de lado, a gente transforma o processo seletivo, porque a gente entende que ali é uma conversa. Vamos pensar numa entrevista. Não precisa ser Uhum. tão rígida, tão dura, né? Assim, Você está tão falando, fria. então vocês estão pegando um gancho do que você está falando, você está falando de um processo seletivo mais horizontal, né, onde as relações são mais iguais. Até porque a gente sabe, quem trabalha aqui com recrutamento e seleção, o processo por si só ele já tem um caráter um pouco vertical, né? Essa coisa de, como que nem você falou, eu tenho a vaga, você não tem, eu vou te encaixar em alguma coisa. E às vezes, dependendo do processo, a pessoa acha que ela é inadequada, até mesmo como ser humano, né? Porque não atende aos requisitos da vaga, né? Eu vou pegar um pouco do que você trouxe, Thaís, e jogar um pouquinho para o Jorge, que eu estou vendo que ele já está até triste ali, querendo comentar alguma coisa, ó, apoiando ali a cabeça, coitado. Mas, o Jorge, é o seguinte, o que você enxerga, assim, que nos trouxe até aqui como profissionais que lidam com recrutamento e seleção, né? Especialmente, assim, você, por exemplo, hoje você está ocupando um cargo de gestor de setor. E a gente bem sabe que o gestor de setor, na maioria das vezes, ele tem
aí a palavra final, né, no que se refere a recrutamento e seleção, né, seleção de pessoal. O que você enxerga que acontece ou tem acontecido que está nos trazendo hoje essa necessidade de discutir a humanização no recrutamento e seleção? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, deixa eu fechar a janela aqui que primeiro, antes de começar a responder essa pergunta do Thiago, eu queria falar, né, o quanto que eu fiquei feliz com esse convite, agradecer e dizer que é um prazer falar para todo mundo aqui um pouquinho, né, desse tema, a gente ter esse bate-papo, na verdade, essa conversa, né, a respeito desse tema e a resposta para o que o Thiago, né, perguntou, na minha opinião, é responsabilidade, né, a gente tem a responsabilidade de fazer com que esse cenário mude, porque a sociedade está mudando, né, então a gente está num cenário hoje onde a gente não tolera mais processos engessados que refletem preconceito, que refletem um julgamento de maneiras, né, tão duras e tão invasivas quanto a gente, né, vinha fazendo há tempos atrás, né, onde a gente olhava para aquela pessoa como mais um recurso, né, por isso que o termo até recursos humanos é um termo que a gente nem vê sendo, né, utilizado em grande escala mais, né, aqui no PicPay, por exemplo, a gente tem o setor que chama pessoas e cultura, né, eu vejo outras empresas também mudando essa nomenclatura, né, e eu acho que é uma tendência porque isso acaba refletindo o que a gente está buscando, né, e a responsabilidade que a gente tem enquanto profissionais de RH, enquanto profissionais de gestão de pessoas, de fazer isso se manter e caminhar nessa direção de forma efetiva, né? A gente tem visto acontecimentos sociais aí, né, ultimamente, a gente pega o BBB como exemplo, a gente pega situações, né, recentes lá nos Estados Unidos, onde a gente viu, e aqui no Brasil também, né, onde a gente viu questões de raça, enfim, que são muito relevantes a gente, né, hoje levantar, e a gente precisa trazer isso também, não só em forma de discussão, mas em forma de um olhar diferente, considerando isso que a Thaís falou, né, considerando o fator de que cada um tem sua história, de que a gente precisa ser respeitado e ter um olhar empático, né, também num momento de recrutamento e seleção, né, enfim. Eu queria tomar liberdade, se vocês me permitem, de contar um pouquinho da minha história e de contar por que eu fiquei tão feliz com esse Fique convite. extremamente à vontade. Fique extremamente à vontade. Então, pessoal, hoje eu trabalho, eu não sou mais recrutador, né? Eu nem gosto muito do termo analista de recrutamento, sei lá. Recrutador é mais na veia, né, do que a gente faz. Eu trabalhei 1 ano e 4 meses aqui no PicPay enquanto recrutador, depois eu me permiti uma trajetória diferente, né? Onde eu quis fazer mais pela empresa e aí migrei para a gestão de um time de atendimento aqui, inicialmente focado no atendimento de PJ, né? E essa semana, nem atualizei o Thiago e a Thaís, essa semana eu tive um novo desafio, né, onde eu fui convidado a assumir outras 4 equipes e Uau. também estou no atendimento de wallet, de card e empréstimo hoje aqui, né, no nosso Caramba, suporte ao parabéns. usuário, né. Eu estou enrascado, estou ferrado, na verdade, né, mas a gente recebe de coração aberto aí os novos desafios, né. E aí, pessoal, eu estava parando para pensar, assim, quando me foi dado esse desafio essa semana, e fiquei muito reflexivo com isso, porque há 2 anos e meio eu estava lá em Portugal, né, trabalhando como sushi man, né, e por que que eu fui parar lá? Eu e minha família, eu, minha esposa e minha filha, que hoje tem 4 anos, a gente saiu daqui, ela tinha 1 ano e meio, lá na crise de 2016, depois de muita experiência em RH, muito tempo, né, trabalho com RH desde que, pô, praticamente desde que eu me formei lá em 2006, né, entregando a idade aí. Eh, em 2016 aconteceu de a gente ter uma crise financeira um pouco mais impactante, né, e eu acabei ficando desempregado e tal nesse período.
E foi quando eu, tentando me recolocar, comecei a participar, né, dos processos seletivos que eu via, né, as vagas surgindo e tal, e muito confiante, né, por pensar, caramba, eu, né, tenho bastante experiência, né, eu vou conseguir me recolocar fácil, isso vai ser tranquilo e tal, no meio de uma crise, enfim. E aí, aconteceu que eu participei de 21 processos seletivos e não fui aprovado em nenhum deles. Foram 21 vezes que eu recebi não. Aí a gente pensando, né, a respeito disso, a Aí, gente só tomou a decisão. um Hum. parênteses. 21 processos seletivos, quantos retornos? Você lembra? Não, a maioria eu tive Achei a mesma retorno, a coisa. maioria eu tive Certeza? retorno, mas alguns até hoje eu estou esperando. Entendi. Até hoje Tá. eu estou Fim do esperando. parênteses, pode continuar. Mas assim, isso não me gera um inconformismo, né? Porque lá atrás eu estava, apesar de eu estar confiante, né? Eu não sinto que eu deveria ter sido aprovado em todos esses processos, claro que não, obviamente que, né, na maioria desses processos, outras pessoas mais adequadas e mais capacitadas evoluíram e foram contratadas, e está tudo certo com isso, né? Agora, eu tive alguns desses processos que eu percebi que o fator não foi a competência, o fator levado em consideração, né? Eu ouvi perguntas nesses processos voltadas para minha religião, por exemplo, né? Eu ouvi pessoas questionando o fato de eu estar gordinho, de eu estar acima do peso, no meio de um processo, assim, né? E tiveram situações em que eu me senti muito mal, né? De verdade. E aí a minha mãe mora há quase 20 anos em Portugal, a gente resolveu fazer uma tentativa, né, de morar lá e tal. E aí cheguei lá, aprendi a trabalhar em restaurante, enfim, eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí fui parar no restaurante japonês, né? Enfim, e a gente ficou lá durante 7 meses. Eu trabalhei como sushi man, né, no restaurante e resolvemos voltar. Assim, por não termos nos adaptado, a gente achou que, cara, se tiver que ralar, assim, a gente vai ralar na nossa terra. Vamos voltar para o Brasil, né? A saudade da família que ficou aqui bateu, né? E voltamos. E aí, né, nesse retorno, eu encontrei algumas pessoas muito legais, assim, foi um retorno muito legal. A gente voltou com 5 malas, era tudo que a gente tinha, era uma mala de brinquedo da minha filha, né, uma mala basicamente com documentos e a papelada toda que a gente tinha levado para lá, né, e outras 3 malas com roupa, e era isso, né, para poder recomeçar. E minha esposa conseguiu uma oportunidade legal. Um dia depois eu comecei a trabalhar também, né, de forma independente, de forma autônoma, né, como PJ. E aí, alguns meses depois, veio o processo do PicPay, onde eu fiquei completamente encantado. Eu não sabia direito o que que era o PicPay, assim, eu já tinha ouvido falar, mas nem o aplicativo no meu celular eu tinha, né? E naquela época a gente era uma empresa com 200 pessoas, né? Que era uma aposta total, assim, era um tiro no escuro. Eu falei assim, vou encarar, né? Parece que é uma proposta super legal, a empresa está falando em crescimento e tal, né? E aí foi me dado o desafio de contratar 200 ou 300 pessoas em um ano, né? E foi muito mais do que isso. Em 1 ano e 4 meses, como recrutador, eu entreguei quase 800 vagas lá, e até partir para esse outro desafio, né? Hoje a empresa está com 2.400 pessoas, né? Quando eu entrei não tinha nem a sede de São Paulo ainda, a unidade de São Paulo não tinha, tinham 5 pessoas começando a desbravar lá. Hoje a gente tem uma unidade gigante lá e uma outra aqui que está nesse fundo aí, ó, um espaço lindão que a gente tem. Mas enfim, não vou ficar fazendo propaganda do PicPay, não. A gente veio para falar de outra coisa. Mas por que que eu estou falando dessa trajetória? Por conta justamente da questão, sabe, de olhar para um processo e muitas vezes eu não senti que esse processo teve empatia, né? O Thiago perguntou sobre retorno. Algumas vezes eu precisei ligar para a empresa para poder pedir o retorno, né? E algumas outras vezes eu precisei trabalhar, fazer um trabalho pessoal, sabe, de me recuperar daquele processo, porque eu saí daquele processo como se eu não valesse nada profissionalmente, né, e me sentindo muito mal com aquele processo, querendo desistir, querendo mudar de carreira e até tomei outra trajetória na vida, né. Então, falando disso, para poder a gente ver o quanto que isso é impactante, né, isso pode ser impactante
importante. Eu saí daqui completamente desacreditado de que eu poderia construir uma carreira aqui no Brasil. Eu falei, poxa, já tem, né, eu tentei esse tempo todo, já tem 2 anos tentando e nada, eu vou partir para outras possibilidades, né? E aí eu tenho uma coisa comigo, assim, que eu acho que está dentro da nossa responsabilidade enquanto pessoa, né? Que é de olhar para o outro tal qual a gente gostaria que olhassem para a gente, né? Mas é de olhar para a gente e entender a dimensão que a gente tem diante do universo, né? E por que que a gente não consegue, não pode, não deve, né, se colocar num papel julgador, né, que faça com que a gente sinta naquele momento melhor que o outro. Eu tenho certeza que vocês, por estarem aqui, já tiveram essa reflexão e já praticam isso de uma maneira muito diferente, né? Mas a gente presencia processos de recrutamento e seleção onde esse julgamento, sabe, parece que, né, quem está ali no papel de avaliar, de recrutar, é melhor do que quem está, né, sendo recrutado. E tem uma fala do Mário Sérgio Cortella que eu voltei, uma palestra que eu tinha visto dele uma vez, né? E eu voltei nessa palestra essa semana para poder refrescar o conteúdo, que ele fala da nossa dimensão, do nosso tamanho em relação ao universo. Eu não sei se vocês já viram essa palestra, vocês já viram? Vocês lembram desse conteúdo? De Thaís já viu. Para quem não viu, eu vou contar um pouquinho, né? Eu sou uma pessoa num planeta, né, coabitando, né, aqui com outras várias pessoas. Só que a gente, olhando para o universo, a gente tem um universo muito grande, né, um universo que tem cerca de 13 bilhões e meio de anos de existência, né, e a gente está aqui, né, esse universo está sendo construído desde esse tempo todo, né, e esse universo, gente, eu peguei, tem fonte dessas pesquisas, tá, que é o canaltech.com e é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu busquei atualizar esses dados para a gente. A gente tem esse universo com 13,77 bilhões de anos e uma estimativa de que a gente tenha entre 100 e 200 bilhões de galáxias nesse universo. Né? Vamos pegar uma média, vamos jogar no 150 ali, né? Então vamos trabalhar com isso. A gente tem um universo com 13 bilhões de anos e 150 milhões de galáxias nesse universo. Eu já Beleza. me perdi já, mas continua. Tá, dentre essas 150 bilhões de galáxias, a gente tem a Via Láctea, né, que é a galáxia onde a gente se encontra, né? A Via Láctea, ela possui uma média de 300 bilhões de estrelas, né? Então vamos lá, o universo, 150 bilhões de galáxias e a galáxia Via Láctea, onde a gente está, com 300 bilhões de estrelas. Uma entre essas 300 bi é o Sol, que é uma estrelinha desse tamanhozinho, né, considerada uma estrela de quinta grandeza, né, como dizem, e a gente tem 8 planetinhas rodando em torno dessa estrelinha, que é uma entre 300 bilhões só na Via Láctea. E aí, a gente tem esse planetinha, que é a Terra, que tem aproximadamente 8 milhões de espécies vivendo aqui. Dentre essas 8 milhões de espécies, a gente tem a espécie humana, né, que é só uma entre as várias, 8 milhões, e a espécie humana está com atualmente 7,7 bilhões de pessoas. Então, beleza, né? Eu sou uma dessas 7,7 bilhões de pessoas, num planeta com 8 milhões de espécies, né, que gira, um dos 8 que gira em torno de uma estrela, que é uma das 300 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é uma galáxia entre as 150 bilhões de galáxias prováveis do universo observável, tá? Não do universo completo, do universo observável. Olha como a gente é importante. Olha como a gente é grande e como a gente está na posição de julgar o outro, né? Só que não, né? A gente não tem direito nenhum de se sentir melhor do que o outro. E a nossa missão, a nossa responsabilidade, enquanto profissionais que têm esse olhar humanizado, né, é de mostrar isso, é de passar esse recado. Ah, mas poxa, agora eu vou cortar os pulsos porque, né, eu também eu sou tão pequeno, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não sou importante para ninguém. Não,
Também não é Tudo é assim, né? questão, também não é assim, tudo é questão de ponto de vista, né? A gente está aqui no nosso ambiente de família, no nosso ambiente de trabalho, Agora, ô onde a Jorge, gente tem toda uma relação, né, com as pessoas, né? Mas é nossa bacana. missão mostrar isso, né, Thiago? Bom, com certeza, eu achei assim incrível e realmente faz a gente pensar muito. Você está Não trazendo estava aí no roteiro, desculpa, eu trazer toda essa coisa nada, que isso, estelar aí olha, para quanto a mais a conversa, gente tá? deixar isso aqui natural, melhor ainda. Ele está falando isso, gente, porque a gente teve um bate-papo antes do evento para realmente roteirizar melhor as nossas propostas, o nosso papo aqui, porque quando a gente fala de humanizar um setor, um processo que é conhecido por rotular pessoas, isso dá muita margem para discussão, né? Quem concorda, manda um joinha aí. Mas, e realmente humanizar um processo que já tem essa reputação é uma proposta muito nova, né? E o Jorge, ele trouxe essa questão, assim, um pouco mais realmente filosófica da coisa, mas, de fato, quem trabalha com recrutamento e seleção tem uma armadilha que é de rotular a pessoa, né? Eu acho que a experiência que o Jorge trouxe aí, de inclusive se sentir inato como pessoa, né? É a prova disso. A gente tem essa armadilha muito sutil. Então, o RS ele tende a ser realmente uma relação desigual e essa proposta de humanizar é tornar as coisas mais horizontais de um ponto de vista realmente inteligente, estratégico, né? Você trouxe aí, o Jorge, a questão da intolerância, do preconceito, do julgamento, né, pelas aparências, e a gente sabe que o recrutamento de seleção, às vezes, ele julga mesmo, né, vamos colocar bem assim, o recrutamento de seleção não, o profissional, né, aquele profissional ali, específico. E como que a gente quebra com isso, né? Então, eu acho que o que nos traz aqui para discutir isso é essa necessidade, né, quebrar com essas práticas industriais, talvez, né? A Thaís, pode falar, Thaís. Não, eu ia complementar assim, que às vezes a gente escuta essas coisas assim, né, de que isso é necessário, cuidar das pessoas, entender que elas, né, estão participando de um processo que a gente está tão engessado, tão ultrapassado. Às vezes eu fico com a sensação de indignação mesmo, assim, né? Poxa, caramba, a gente já evoluiu tanto e ainda continua com práticas tão ultrapassadas, mas é uma indignação porque ainda existe muita gente fazendo dessa forma aí tradicional, vamos dizer assim, né? Assim, ultrapassada mesmo, né? Ainda existe muito isso. Se vocês entram no LinkedIn, vocês todo dia vê um relato lá de alguém que participou de um processo que foi assim, ou de um recrutador que teve uma experiência dessa forma. E isso acontece muito, assim, eu não sei qual é a vivência que vocês têm, né, vocês que estão ouvindo têm na empresa que vocês trabalham, ou de candidato, né, vocês enquanto candidatos profissionais que participaram de seleção, mas isso acontece muito, isso é muito real, assim, isso de, às vezes, pegar, desconsiderar um profissional por conta de um detalhe que, às vezes, não é tão relevante assim para aquele cargo, não vai interferir na execução da função, como, às vezes, um conhecimento específico técnico para uma vaga técnica, às vezes não é aquilo que eliminou ele. Às vezes é um outro aspecto que é muito simples, muito pequeno, que às vezes a gente não está com a cabeça aberta, assim, com o coração aberto, para entender que aquilo não vai atrapalhar o processo seletivo. É por isso que eu falei no início, assim, que é como se fosse um movimento em que a gente precisa criar mesmo, assim, para dar, como se fosse virar a chave, assim, criar um outro status para os recursos A humanos, para a gestão de humanização como um pessoas. exercício, né, e não E simplesmente como um status. e é por isso que não é necessariamente mudar a forma, assim, a parte prática, né? Não preciso mudar, do nada vou parar de fazer entrevista ou não vou mais fazer uma avaliação que eu fazia que eu acho que é importante. Não é isso que precisa ser alterado, é uma mudança de olhar mesmo, assim, a forma com que eu estou conduzindo isso que precisa trocar essa lente, assim, sabe? Porque às vezes Esse eu posso continuar mindset, fazendo do né, que o mesmo jeito, pessoal assim, fala. as etapas às vezes podem se manter, mas eu que tô agindo diferente naquele processo, né? Uhum.
Perfeito, perfeito, pessoal. A gente está caminhando aqui agora mais para o meio do evento, que é o momento que a gente vai discutir um pouco os ganhos, as práticas, os desafios também de se humanizar. E agora eu vou soltar uma pergunta para vocês dois, Thaís e Jorge, que é o seguinte, e aí vocês combinem aí da forma que vocês acharem melhor para responder para nós, mas é o seguinte, quais são os ganhos ou os retornos de um recrutamento e seleção humanizado? Primeiramente, vamos colocar aí, né, para a empresa, para o negócio. Quais seriam os ganhos, os retornos disso, dessa prática? E aí, quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Bom, eu tenho para mim assim que engajamento é tudo, né? Para o negócio a gente tem, né, o retorno de que a pessoa já entra encantada, engajada, né? E a possibilidade da gente ter um colaborador, uma colaboradora com muito mais comprometimento, com muito mais compreensão com as questões da empresa e muito mais envolvida com os valores da empresa, né, que também são importantes ser abordados no recrutamento, a chance é muito maior, né? E quando a gente tem tudo isso, a gente também diminui custo, né? Então, assim, a gente também não pode falar só do mundo da Alice, né? A gente também tem que fazer conta, né? Então, isso tudo como retorno, fazer um recrutamento e seleção humanizados, conscientes, fazer processos assim, né, dão um retorno financeiro, né? O custo com substituição de pessoal é muito relevante para a empresa, um custo com treinamento é muito relevante, curvas de aprendizado mais curtas, sabe? Profissionais que estão mais preparados e mais motivados a lidar com desafios, a lidar com cenários, né, diversos dentro da empresa, cenários desafiadores, que pedem, né, essa pegada do comprometimento, do engajamento. Esse cenário reduz muito o custo, né, com aumento de pessoas, com possibilidade de erros, né, acontecendo num percentual menor, né, enfim, e a possibilidade dessa pessoa conquistar, enquanto cliente também, né, outros adeptos para né, a empresa. Eu não sou, a gente chama os colaboradores lá do PicPay de PicPay Lovers, né? Eu não sou um PicPay Lover só durante o tempo que eu estou aqui no computador trabalhando, não, né? Eu sou PicPay Lover 24 horas, assim, né? A gente, mesmo se a gente estiver num momento que é desafiador, assim, às vezes uma pessoa pode chegar para mim e falar assim, ó, pô, mas PicPay, não sei o quê, eu tive problema assim, não, peraí, vamos lá e tal, não é assim não, vamos, né? A gente veste a camisa de verdade, então a gente ganha muito com isso, Muito né? bacana. Isso se dissemina, isso se espalha dentro da empresa, né? Eu acho que você está trazendo aí, em outros termos, né, o RS humanizado com um alinhamento de valores que gera aí um comprometimento, né, daquele colaborador, daquela pessoa, né, por conta dessa sintonia. Seria isso? Sim, sim. Bacana, Seria. bacana. Eu estava até Isso, aqui então, anotando, você falou também essa questão do encantamento, do engajamento, da redução de custos, e pensando pela lógica da humanização faz sentido, né? Até porque uma pessoa que está comprometida com aquela empresa, né, com aqueles valores, ela naturalmente vai buscar se desenvolver, se capacitar mais, né, para entregar de uma forma melhor, né, de uma forma melhorada, né? Eu acho que faz todo sentido. e quando o Jorge falou da palavra-chave aí, né, engajamento. Hoje isso está tão valorizado, né, engajamento, produtividade, alguém que vista a camisa da empresa, a gente ouve muito essa frase, né? Principalmente a gente, enquanto consultoria, escuta, os clientes querem isso, pessoas que estão comprometidas ali com a marca. E é isso que acontece, o Jorge citou do PicPay, né? Assim, eu não trabalho no PicPay, mas eu tenho uma ótima referência da empresa, porque provavelmente as pessoas que estão lá dentro, elas têm o fit cultural, né? Assim, elas estão bem alinhadas e é elas que vendem essa marca. Muito menos, assim, porque eu utilizo o serviço, assim, às vezes nem é só por isso, porque eu tenho uma boa referência, às vezes, acho que talvez até menor, né? Usar o aplicativo em si, usar o recurso que o PicPay oferece é um facilitador, mas às vezes essa impressão positiva que a gente tem de uma empresa, ela é muito vendida por quem trabalha lá dentro. Então, se a gente está falando de humanização, a gente está falando do quanto
a marca empregadora, ela é importante nesse processo, porque se eu estou ali, né, a gente fala, a pessoa certa no lugar certo, e eu acho que essa é uma frase válida, porque se eu estou ali numa empresa em que eu me identifico, que os valores têm alinhamento com o meu, se eu sinto que eu posso ser quem eu sou, porque eu acho que esse hoje é um dos desafios, né, assim, a gente, dependendo do local de trabalho, a gente precisa manter, às vezes, um comportamento, uma postura muito diferente do que a gente tem naturalmente. Então, se eu tenho um lugar em que eu tenho abertura, uma empresa que entende que eu sou humana e vou ter todos os aspectos que envolvem isso, eu estou vendendo a marca da empresa para onde eu estou indo. E a gente né? A gente é assim. Eu não sou mais a Thaís, pessoa física que vive. Eu sou a Thaís que trabalha na Lince. Nós somos referência, sim. O Jorge é o Jorge que trabalha no PicPay. A gente acaba carregando o nome da empresa, né? Vira meio que sobrenome, né? E é assim que a gente se apresenta, às vezes. Você faz o quê? Eu sou fulano que trabalha não sei aonde. A gente se identifica assim, inclusive. Você conhece a Mariana? Que Mariana? A Mariana da que trabalha na Lince. Então, vira referência. Então, olha como que é importante eu estar me sentindo bem onde eu estou. Imagina se eu quero carregar o nome de uma empresa em que eu não estou feliz ali, em que eu não estou, eu enquanto profissional, né? Estou carregando algo em que eu não gosto. Então, é por isso que é tão importante trazer esse olhar, assim, né? Porque é uma relação que precisa funcionar dos dois Sim, lados, né? é Então, uma, é é uma troca. uma estratégia de trabalho e de gestão, né? Exatamente. E nem sempre, assim, a gente começa com as coisas funcionando bem nesse modelo, né? É um processo de construção, assim, quando eu cheguei no PicPay, né, 2 anos atrás, a gente começou a construir esses processos, né, de seleção, e a gente já fez muita bobagem, tá? Hoje, eu tenho muito orgulho de falar, né, que os processos são muito legais, assim, hoje a gente não precisa de ter cota, por exemplo, em processo, de fazer um processo especial para um público X ou Y, porque a gente tem consciência de que o processo é muito justo, sabe, e igual, assim, com todo mundo, e muito empático, mas isso foi uma construção, já houve dias que eu cheguei em casa, falei, meu Deus do céu, que porcaria de processo que eu fiz hoje, né, eu não fui 100% respeitoso com as pessoas, como elas mereciam, né, eu tenho que rever isso para né, para uma próxima turma ou para uma próxima entrevista, para uma próxima conversa, né? E a gente precisa pensar nisso como um processo de melhoria, né? E se cobrar e Uhum. querer fazer melhor, né? E Sim, se incomodar, né, com os processos que a gente pode melhorar sempre, né? E é uma exato. construção mesmo, e não ficar, e também não se achar, ai meu Deus, caramba, eu tô fazendo, preciso sair dessa empresa, não tá legal, aqui tá uma porcaria, porque o processo não acontece assim, é muito engessado, as lideranças, a alta gestão não entende isso. É parte da nossa missão, é parte da nossa missão. Onde a gente estiver, né, de fazer aos pouquinhos vai, água mole em pedra dura, né, aos pouquinhos a gente vai convencendo, a gente vai mostrando com jeitinho, né, RH é muito coração, né, então a gente vai mostrando com jeitinho que é por ali, e a gente vai convencendo aos poucos. Jorge, eu acho que o que você está trazendo, assim, reflete muito a proposta da humanização, de fato, porque a gente não, ninguém como é que eu posso dizer, ninguém é estático, né? A gente está sempre buscando, né, melhorar, mudar, enfim, a gente está em evolução sempre, assim com uma empresa, né? Afinal de contas, a empresa, ela é formada por gente, né? Então, essas pessoas, elas mudam, em tese, né? Quem é muito rígido é reconhecido, inclusive no mercado, dessa forma. Quem se abre para o novo está sempre se desenvolvendo e crescendo, né? Assim É é a verdade. Ô, empresa. Thiago, só colocar mais uma coisa. Desculpa, você ia completar Coloca, mais fica à alguma coisa? vontade. Fica Você à ia falar mais vontade. alguma coisa? Não, enfim, é que eu trouxe, eu pensando aqui, tem um livro que eu li esses dias e eu acabei separando. Você já tinha me feito o convite, e aí eu lendo, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente vai falar lá no dia 25, e aí eu marquei, trouxe para a gente poder, né, para Ótimo. poder compartilhar aqui. O livro é O Jeito Disney de Encantar os Clientes, né? É um livro já bem antigo, Tá na né? lista, Muita tá na gente lista. já deve ter lido, mas é um livro sensacional, assim, apesar de ser muito antigo, é super
atual em algumas questões, né? E aí o trechinho que me fez, né, lembrar e querer trazer para cá é o seguinte: os clientes querem experiências memoráveis e as empresas devem se tornar encenadoras de experiências. No entanto, apesar de o trabalho do encenador de experiências se encerrar após o espetáculo, o valor da experiência permanece na memória de qualquer pessoa envolvida no evento. E aí, isso me faz, né, pensar o seguinte: se eu não encantar o candidato nesse processo, né, eu não vou tê-lo engajado a retornar em outros processos, né, e eu preciso fazer com que fique no radar, né, esses candidatos fiquem no radar e continuem querendo, desejando essa empresa. Né. Eu já tive processos onde uma pessoa recebeu um não para uma posição, né, mas daqui a pouco ficou no radar, eu liguei, né, ou então essa pessoa tomou a iniciativa de se inscrever de novo, né, e a gente trouxe a pessoa continuar gostando e querendo estar na empresa a partir da ótima experiência que ela teve, né, e Mas quando a muito gente fala de bacana. encenadores também, desculpa, quando a gente fala de encenadores também, a gente fala, voltando lá naquela questão do negócio que você tinha me perguntado, né? Eu, enquanto empresa, se eu não encantar também, né, os candidatos no meu processo, eu vou correr o risco de ter no meu banco de currículos só os currículos que são menos interessantes, né? Porque as empresas que estão fazendo isso estão levando aqueles que são mais legais, né? Então eu também preciso ter isso como estratégico, né? Não que eu vá fazer isso de forma artificial, não. Eu preciso fazer isso de forma verdadeira, faz parte do processo também, né? Mas eu também tenho que pensar nisso como estratégia, né? Desculpa, Thiago, te interrompi um monte de vezes. Vou mutar aqui, prometo. Fica, fica à vontade, mas assim, acho que só para encerrar, acho que já está bem claro os benefícios disso para a empresa, né, para o negócio, mas só trazendo um dado que eu achei muito interessante, ele até está compondo aí a nossa comunicação do evento, a shortlister.com, ela verificou que 80% dos candidatos que têm uma experiência insatisfatória com a empresa, eles não retornam e ainda tem, como é que eu posso dizer, eles falam de uma maneira ruim, né, da marca. Então, 80% é um número muito grande. Então, eu acho que é um pouco disso, né, Thiago, assim, pô, tá coerente com esse dado, né? A experiência nesse momento é tudo, assim, para Ô, Jorge, eu vou te amar ou cortar para um pouquinho de não amar. novo. Se eu não me engano, eu acho que a Natália tinha levantado a mão para participar, não era isso, Natália? Ai, que legal. Eu acho que é isso. Foi sem querer? Ah, Natália, pelo amor de Ah, Deus. Natália, fala alguma coisa aí, pô. Fala com a gente. Ora, bom, já que é assim, eu vou aproveitar então e jogar a outra pergunta para vocês dois. Quais são os ganhos? A gente conversou sobre os ganhos para a empresa, né? Que é um fortalecimento da marca empregadora, basicamente, né? Diminuição com custos de treinamento, por exemplo, e o próprio RS como uma porta de entrada que faz a pessoa buscar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Agora, eu acho que isso já responde à segunda pergunta, que é o retorno para o candidato, né? O que vocês acham? E aí, Thaís, quer falar primeiro? Tô muito Pode, falador. pode ser. Eu acho que o retorno para o candidato, principalmente, vou pegar o exemplo que o Jorge viveu, né? Ele falou, eu participei de 21, né? Ele foi bem fiel, né? 21 processos seletivos. E as pessoas que estão buscando uma recolocação, elas enfrentam mesmo, assim, e é um processo que é desafiador. Você pensa, né? Você quer um trabalho, você precisa passar por toda uma etapa avaliativa, você está ali super tenso, né? Assim, você está no auge da tensão, você fica nervoso e tudo mais. Então, se a gente pensa no seguinte, para os dois lados, para quem está participando não é aprovado e também para quem é contratado, quando a gente pensa num processo mais humanizado, a gente está, às vezes, deixando até claro para a pessoa, vamos pensar num processo em que a pessoa não foi aprovada. Às vezes ela sai dali com essa sensação do tipo, não deveria participar, talvez nesse momento não é onde eu vou entregar o meu melhor, ou ela sai, às vezes, até com
com alguma reflexão. Eu já ouvi algumas vezes, fazendo entrevistas, né, na Lince, alguns processos, e a gente compartilha muito disso com a equipe, principalmente nos cargos operacionais, assim, principalmente aquele público que não está acostumado a ter uma conversa com um psicólogo. Então, quando você chega e se apresenta e fala, olha, eu sou Thaís, eu sou psicóloga, vou fazer a sua entrevista, eles mudam o semblante, aí alguns falam assim, nossa, eu nunca conversei com uma psicóloga. Aí eu penso assim, nossa, é a primeira experiência dele, que responsabilidade é minha de gerar essa primeira impressão, porque ele não vai sair falando de mim, ele vai sair falando, nossa, conversei com os psicólogos, ele vai sair generalizando, que é isso que acontece. Então, ali, eu tento transformar o máximo possível num ambiente tranquilo, porque ele transforma. Ele fica muito tenso, tipo, nossa, ela tá me avaliando, o que ela tá pensando? Ela tá lendo o que eu tô pensando, todas aquelas coisas que a gente sabe que acontece. Então, é tentar transformar aquilo ali numa oportunidade para ele entender e até desconstruir imagens mesmo. Eu tenho um exemplo que me marcou muito, quando eu estava começando a trabalhar na área. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, e aí entrevistei um rapaz, acho que ele era para uma vaga na área comercial, assistente comercial, alguma coisa nesse nível. E aí o rapaz, ele chegou, na época era presencial a entrevista, né? Ele chegou, se apresentou, e aí eu notei de cara que tinha algo ali estranho, assim, sabe? Ele estava muito inquieto, muito nervoso, dava para ver que ele tinha dificuldade para falar algumas coisas, aquilo me causou um estranhamento, assim, né? Eu começando também estava meio nervosa, tipo, o que eu faço? Como que eu tento fazer desse momento o melhor possível para eu extrair o que eu preciso de informação? E aí chegou numa fase que ele falou assim, olha, posso te falar uma coisa? Porque eu sei que, né, tô aqui conversando com um profissional, com uma psicóloga, e aí ele se abriu. Ele falou, olha, eu vivo um momento, tô passando por uma dificuldade, o nível de ansiedade está muito alto, recebi um diagnóstico depressivo, tô tomando remédio, eu não consigo emprego, tá acontecendo isso. Então, ele, assim, ele pegou aquele momento, era uma entrevista que a gente estava fazendo. Ele aproveitou para colocar para fora o que ele estava vivendo. Na hora, eu fiquei assim, poxa, não fui treinada para isso, não sei o que eu faço aqui, porque não fui treinada para fazer uma entrevista em que isso acontece, né? Na minha ingenuidade, no início a gente fica, né, meio tenso, como que eu ajo agora? E naquele momento, por não saber o que fazer, graças a Deus, assim, eu fico pensando assim, ainda bem que eu não sabia, não tinha um script pronto. Eu deixei ele falar e consegui orientar, né? Assim, eu falei, já não é mais entrevista, isso aqui já virou outra coisa, deixei ele falar, usei o espaço para outra coisa, enfim. Mas eu poderia, talvez, se eu ficasse tão engessada num processo, né? Porque meu primeiro pensamento foi, eu não fui treinada para isso, eu não sei fazer entrevista quando isso acontece, né? Entrevista. Se eu tivesse sido, talvez, eu não tinha aproveitado aquela oportunidade para transformar a experiência dele. Não sei o que aconteceu, né? Infelizmente, não acompanhei, mas provavelmente ele saiu dali entendendo por que ele não estava aprovado, por que naquele momento ele precisava talvez cuidar da saúde dele e não dar um foco no emprego, porque o emprego dele não ia se manter. Então, acho que humanizar é isso, assim, na época eu nem sabia, né, a gente ainda não estava falando muito disso, mas já tá, eu senti que eu precisava fazer, assim, então, por isso que eu falo, graças a Deus, não fui treinada. Mas para quem é contratado, é a mesma coisa, assim, você já entra com uma impressão muito positiva daquela empresa, você já entra com sua expectativa lá em cima. É claro, né? A empresa também vai ter que se corresponder de ambas as partes, a expectativa que foi criada. Mas já entra com uma sensação boa, do tipo, aqui vai dar certo, eu quero dar o meu melhor, eu vou honrar esse emprego que eu consegui, vou fazer o que eu preciso fazer, vou me desenvolver aqui. Entra com uma cabeça diferente, não só do tipo, estou aqui, é meu trabalho, sou obrigada a cumprir isso. Porque o trabalho não é só isso, né? A gente passa tanto tempo dedicado a uma função que ele precisa ir muito além do que só trabalhar para eu ter a minha renda, para eu me manter. Extrapola esses limites, a gente sabe disso, que não é só isso, que não é só esse significado que o trabalho tem. Então, acho que quando o profissional vive uma experiência de seleção humanizada, eu acho que tem a tendência a entrar com esse olhar mesmo. Muito bacana, muito bacana. Legal. Então, colocando aí de uma forma mais sucinta, a gente está falando aí de relações mais igualitárias mesmo, né, menos julgadoras, uma experiência com a marca empregadora positiva, que também vai impactar
vamos colocar bem assim, no emocional, no desenvolvimento pessoal e também na forma dele de trabalhar, né? Eu acho que isso se encaixa muito com o que a gente conversou nos bastidores que o Jorge trouxe, né? Eu tô trazendo isso, assim, dos bastidores, pessoal, porque a gente está se aproximando um pouquinho aí do término do evento, que é justamente conversar sobre algumas experiências, alguns cases, tá? Então, assim, vocês fiquem bem à vontade também para compartilhar, especialmente no grupo do Telegram, porque é onde a gente vai conseguir dar continuidade a esse evento aqui, essa talk, tá? Então fiquem bem à vontade. Mas a gente havia conversado nos bastidores, antes do evento, sobre as práticas do PicPay, por exemplo, né, que tem um trato com a comunidade de um jeito muito bacana, um jeito muito inclusivo, né? O Jorge trouxe a experiência de contratação de mulheres grávidas, por exemplo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do candidato, o que aconteceu depois que essa pessoa foi colocada, por exemplo, como que a empresa tratou, como que foi isso? Sim, sim. Bom, a gente teve esse caso, né? Enquanto eu estava lá no time de pessoas de cultura ainda, e eu achei sensacional, assim, né? Primeiro porque tem empresas que olham para mulheres, por exemplo, para candidatas mulheres, e eu já recebi esse tipo de pedido, assim, eu acho o fim do resto, falar assim, não, uma mulher vai engravidar, vai ficar 6 meses fora, né? Pergunta se é casada, se for casada e não tiver filho ainda, não, a chance de engravidar. Gente, primeiro, as mulheres engravidam, né? É fato. Tem muita mulher aqui que pode, né, me dizer se eu estou errado. A gente não vem da cegonha, né? Enfim, isso é um fator natural e, gente, a gente, né? Enfim, as coisas acontecem desse jeito, né? Segundo, esse caso foi uma seleção que a gente fez para uma pessoa que trabalharia com produto, né, com desenvolvimento do produto, e estava grávida, e no processo a gente viu que ela estava grávida, e na entrevista ela mencionou isso, né, e tudo bem, assim, tipo, tá, ok, né, então, beleza, a gente está ciente que você está grávida, mas você é uma profissional foda, com perdão da palavra, e o fato de você estar grávida não muda isso, e a gente te quer no nosso time, independente né, disso ou não, e beleza, quando o seu baby nascer, manda foto pra gente, e depois da sua licença a gente vai estar aqui te esperando, né, e a licença no PicPay é de 6 meses, né, enfim, se juntar com férias são 7, mas ok, tudo bem, é super importante isso, né, a gente teve agora na pandemia uma palestra para mães e pais, né, que estão lidando com essa situação, por exemplo, né, de ter os filhos aí aparecendo, não sei como é que a minha não veio aqui ainda, enfim, ela, né, famosinha aí nas reuniões, e faz parte, e é isso mesmo, assim, na hora de olhar para as pessoas, né, a gente está querendo o quê? A gente está querendo o melhor time, a gente está querendo os melhores profissionais, né, e esses outros aspectos, cara, isso tudo faz parte, né? A gente é humano e é isso, né? Enfim, não tem muito o que falar, assim, né? É olhar para a situação e falar, cara, beleza, ok. E, né, tem gente, assim, tem gente que se assusta muito hoje, assim, né? Quando a gente bate um papo, assim. Eu continuo fazendo recrutamento, a gente tem um processo aberto aí, né? Inclusive para novas vagas lá no time de relacionamento. E eu continuo participando das entrevistas enquanto gestor e tal, então, assim, não Ô, largo esse osso de Jorge, jeito nenhum. E no. Diga, Thiago. sem querer te cortar, mas já te cortando, mas assim, Ah, é muito bom você estar trazendo essa experiência, porque hoje você está ocupando esse lugar de líder, de gestor, né? E a gente sabe que muito dessas práticas de rotular mesmo, de categorizar a pessoa, de às vezes colocar a pessoa como, enfim, um mero currículo, né? Não olhar a pessoa, olhar apenas o currículo, ou olhar, sei lá, questões de se está grávida ou não, aparência, com quem que a pessoa dorme, enfim. É bom você estar trazendo esse olhar, porque, querendo ou não, é o gestor que vai disseminar essa cultura de humanização, né? Essa cultura mais humanizada, mais inteligente, mais estratégica. Se o gestor ele não compra essa proposta, então a empresa ela vai continuar reproduzindo as mesmas práticas industriais, rotuladoras, preconceituosas, né?
A gente precisa confiar nas pessoas, né? O processo de recrutamento e seleção um combinado que a gente está fazendo, né? Com aquela pessoa que quer vir para a nossa empresa, né? Às vezes a gente escuta, né? Eu tenho 2 filhos, né? Mas tem gente para poder ficar com as crianças. E a gente fala, tá, aí, né? Beleza, isso é contigo. Entendeu? Isso se você está vindo para uma função, né? Onde a gente divulgou que o horário, que o horário de trabalho é de segunda a sexta, por exemplo, né, 9 às 18, eu estou confiando que você vai estar com a gente nesse horário, né? Enfim, e se tiver Muito qualquer coisa bacana. também, a gente vai te apoiar que precisar, né? Mas assim, como você vai se organizar se você tem 2, 3 ou 10 filhos, cara? Muito Enfim, a bacana. gente, a gente só quer participar disso junto contigo. Muito legal, muito perfeito. Pessoal, olha, eu vi que vocês estão bem quietinhos aí, ninguém trouxe nenhum tipo de dúvida, mas fiquem bem à vontade para compartilhar, à medida que as dúvidas forem surgindo no nosso grupo do Telegram, a Mari deixou aqui o link no chat, e como a gente já está caminhando para o final, a Thaís, ela separou uma fala mais pontual para apresentar para vocês de uma maneira bem direta estratégias de humanizar o processo seletivo. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês na tela, já para vocês terem acesso, tá bom? Vamos lá. Aqui, só para enfatizar com todo mundo, vai aparecer para vocês o QR Code do nosso grupo do Telegram. A gente criou essa comunidade para vocês realmente se conhecerem, né? Para a gente compartilhar lá ideias, insights, experiências. Pode colocar o seu LinkedIn, pode colocar onde que você trabalha, algum tipo de dúvida que a gente pode estar te ajudando a sanar. Jorge também está convidado aí a participar dessa comunidade para colocar lá os insights do livro, que a gente gostou pra caramba. Rapaz, eu estou instalando o Telegram aqui, eu não É tive. mesmo? Perfeito. Depois eu te mando, então, Juro que eu estou instalando agora. perfeito. E aí eu vou abrir para a Thaís para dar uma palavrinha para a gente sobre as estratégias mais básicas para humanizar o RS. Thaís, é contigo. Vamos lá. O Thiago falou aí, se alguém quisesse tirar dúvida e tal, mas se também sentir vontade de compartilhar alguma experiência, gente, fica à vontade, tá? Será um prazer ouvir também o que vocês têm a trazer sobre esse tema. Mas nessa apresentação aqui, foi só uma forma da gente deixar, talvez, visualmente organizar para vocês saberem, assim, tá, como existe uma forma, então, de eu colocar em prática, talvez por onde que eu começo, qual que pode ser o primeiro passo. É mais com essa ideia, assim, de talvez entregar alguma coisa mais prática mesmo, tá? Apesar de que tudo que a gente falou é possível, mas a gente sabe que quando a gente tem uma apresentação em que a gente vê aí o que a gente está falando, né, como é que faz, fica mais... gera mais memória, né? E aí tem 3 pontos que eu selecionei que eu acho que são importantes da gente passar por eles. O primeiro é atenção ao ambiente usado para entrevistas online ou presencial. Como agora a gente está muito forte online, né? Não sei como que é a prática que vocês têm usado, mas eu vejo que a maioria usa o meio a meio, né? Na sua maioria das entrevistas. Mas a atenção ao ambiente, ele é muito importante, o ambiente de entrevistas. Por quê? Porque, em geral, a entrevista ela é a primeira etapa de um processo seletivo, assim, primeira etapa prática, né? Passada a triagem e tal, esse contato, a entrevista é o primeiro contato com o candidato, vamos dizer assim, em que a gente troca ideia com ele, em que a gente confirma o que a gente está lendo no currículo, as informações que a gente já tem. Então, a entrevista, ela é muito importante. E aí é aí que eu acho que está um dos segredos, assim, do sucesso para uma humanização num processo seletivo. Então, pensando na entrevista online, é muito importante, eu espero aqui que ninguém faça isso, mas é muito importante que a gente deixe sempre as câmeras ligadas, né? A gente está falando de uma entrevista em que a pessoa que está do outro lado também da tela precisa ver a gente, precisa saber com quem está falando, quem é essa pessoa, qual é a cara que ela tem, como que ela se veste, qual que é a aparência. Então, não só a gente precisa ver a pessoa, né? Assim, de fato sair dessa postura de autoridade. Não sou só eu que preciso ver, ele precisa me ver. Porque se eu entendo que a entrevista ela é um ótimo campo para eu extrair o máximo possível daquele candidato, para a gente fazer daquilo uma conversa agradável, em que ele se sinta à vontade, em que ele
consiga expor aquilo que ele tem vontade de expor e eu consiga perguntar aquilo que é necessário, ele precisa estar vendo a pessoa, né? É como se fosse uma conversa mesmo, assim, que você sai para conversar com um amigo, você fica à vontade à medida que você tem essa troca com ela. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente fala de um ambiente físico, ele é ainda até melhor, porque a gente tem possibilidade de transformar ele, claro, né, salvo as exceções, porque às vezes a gente tem salas prontas dentro da empresa, mas não precisa ser um ambiente muito frio, muito seco, assim, sabe? Em que você senta numa mesa, você está sentado numa mesa, a pessoa está do outro lado, você está com uma prancheta aqui tampando a metade do seu rosto, aquela coisa bem interrogatório, me fala aí, cheio de perguntas. Não precisa ser assim. Se você não tem como transformar o ambiente físico para ele ser um pouco menos engessado, ser um pouco mais natural, transforma a sua postura, assim, muda um pouco a cadeira, senta de forma mais descontraída, olha no olho dessa pessoa na entrevista presencial, assim, deixa para fazer algum tipo de anotação mais importante, pontual e anota depois. Tornar o ambiente o máximo possível como um encontro, então, né? Você está me dizendo. Seja ele Exatamente. online ou presencial, né? Tanto Isso, com ótimo, relação ótimo a termo, encontro. encontro, né? Tanto uma câmera, espaço organizado, limpo, né? Uhum. Certo. Exatamente. Linguagem Se puder, corporal, contato se, visual. e se puder mexer no físico, a gente sabe que isso tem um efeito, né? Então também seria ótimo. Então a entrevista, o ambiente de entrevistas é um ponto. O segundo e o terceiro, eles meio que se complementam. Então, o segundo, observar o speech usado para reprovar ou aprovar profissionais, que é observar o discurso que eu estou tendo com esse profissional. Como é que eu estou enviando o meu retorno, negativo ou positivo? Estou mandando por e-mail, por telefone? Quais são os termos que eu estou usando? Estou usando palavras, às vezes, meio... essa coisa de, tipo, tá apto, tá inapto, tá classificado, tá desclassificado. Essa coisa muito rotulada, assim, né? Meio muito fria. Será que eu estou usando palavras que podem, de fato, alcançar aquela pessoa e acolher ela na medida do possível naquela etapa que ela está participando? Usar termos, de fato, mais empáticos mesmo, assim, e menos rígidos, não precisa ser tão formal, né? Assim, prezados, usar aquela coisa toda, senhor e senhora, a gente não está vivendo mais essa fase. Então, pode chamar a pessoa pelo nome, usar termos mais leves, entender que aquilo é como se fosse uma mensagem de WhatsApp que a gente manda para a pessoa estar mais leve. Se for um e-mail, se for uma ligação, a gente pode demonstrar sentimento também, não tem problema nenhum, é até positivo, eu acho, né? E aí a gente entra no feedback sempre que possível, que tem a ver com isso, mas é um feedback um pouco mais detalhado. Você consegue explicar para o candidato por que ele foi reprovado naquele processo? Você pode dar detalhes do tipo, olha, nessa etapa que você não foi reprovado, porque teve um outro candidato que tinha, sei lá, o requisito de inglês. Ele falava inglês e a gente deu preferência porque ele cumpria isso, você não. Ou porque a gente sentiu que na conversa a gente entendeu que essa questão que você trouxe pode gerar algum, sei lá, pode não ser um sucesso na contratação, vocês conseguem levar isso para a pessoa, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande, às vezes, para ela se desenvolver, para ela buscar um conhecimento que às vezes ela não tem, que às vezes ela nem sabe que ela precisa, que o mercado está exigindo. Então, o feedback sempre que possível, em todos os aspectos, positivos e negativos. Mas como a gente costuma dar muito mais negativo, né? Porque a gente, às vezes, para uma vaga entrevista, sei lá, 10, eu vou dar 9 negativos e um positivo. Então, como o negativo, às vezes, ele é mais demandado, a ênfase é maior nele. E, claro, né, feedback e retorno é sempre uma dor, principalmente para quem recebe. Às vezes, apesar de eu saber que é sempre um desafio também para quem envia, porque é volume mesmo, tem que parar, fazer isso, às vezes a gente prioriza outras coisas, mas ele é muito importante, por tudo isso que a gente já construiu até agora, né, principalmente pela marca, pelo processo e tal. Olha, sinceramente, pessoal, quem concordou, respira, tá? Porque eu acho que é isso aí, são as 3 estratégias mais básicas para se humanizar o RS, né? Tornar o ambiente usado o mais aconchegante possível, mais emocionalmente seguro, né? Tornar a entrevista, seja ela online ou presencial, como um ponto de encontro, observar o nosso discurso para reprovar ou aprovar, não associar a pessoa, né, como é que eu posso dizer, Thaís? Não associar a pessoa meramente a um currículo, né? Isso. Não colocar a Não forma é dela. ela não está reprovada para sempre, assim, né? Assim, ela só é um momento na vida dela que ela está E, passando inclusive, não é não reprovada deu como certo. pessoa, né? Não como ser humano. E o feedback constante ou sempre que possível, uma comunicação mais horizontal. Perfeito.
Ótimo. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento do evento. Eu quero, antes, apresentar para vocês duas coisas muito legais, tá? A gente preparou um e-book todinho para os participantes, para quem se inscreveu. Eu espero que a minha tela esteja aparecendo aí para você. Ah, agora apareceu. Maravilha. Gente, é o seguinte, todos vocês vão receber este e-book confeccionado pela Lince para vocês. Como o nome está escancarado aí na tela, né? Recrutamento e seleção humanizado, passo a passo para humanizar a seleção de pessoal. Ele serve para todo mundo que lida de alguma maneira com recrutamento e seleção, seja você assistente, analista, gestor, líder. Ele traz os princípios da humanização corporativa, né, que é essa releitura dos processos de RH. A gente confeccionou ele para vocês porque a gente acredita que vocês estando aqui significa que não somos únicos nesse estado do Espírito Santo, na verdade. Algo precisa ser feito, então a gente quer startar isso aqui no estado com vocês. Então, nada melhor do que a gente contribuir oferecendo esse material. Tá legal? Eu espero que vocês gostem. Ele vai ser enviado por e-mail para cada um de vocês. Não hoje, amanhã, tá bom? E aí, antes de a gente apresentar o bônus final, quem ficou até o final vai ganhar um bônus sensacional. Eu e Thaís, a gente quase chorou na hora que a gente pensou nisso, porque também é uma forma de contribuir, mas antes disso, eu quero convidar todos os presentes aqui a abrirem suas câmeras para a gente fazer um registro final, porque é como eu falei, não adianta de nada a gente estar falando de humanização se a gente não consegue se ver. E aí, vocês topam? É um desafio tanto, eu sei, mas a gente vai cumprir. Pode ser? Quem se sentir confortável e seguro, por favor, abra sua câmera aí, eu vou pausar um pouquinho a partilha da tela para a Mari tirar a foto. Pode ser, Mari? Pode, você espera, tá? Thiago, olha que legal, cara. Tem gente na rua, tem gente no ônibus, né? Gente, Cara, é muito mesmo. bacana, muito Que bacana. Olha lá, legal. eu tô dirigindo. Que maravilha, muito obrigado aí, viu? Isso aqui, poxa, tá vendo? Isso que é uma confiança, tá vendo? Poxa, vamos lá então. Tem que esperar um pouquinho. A gente está esperando aí vocês se ajeitarem da melhor forma possível. Eu vou colocar aqui na primeira página para a Mari dar um print. E aí vocês sorriem, fiquem bem à vontade, pode fazer um hang loose. E aí depois a gente vai fazer na segunda página, tá bom? Então, vamos lá. Pode ligar a câmera, pode ligar. 1, 2, 3 e sorri aí, gente. Aê! Maravilha! Tirou o print, Mari? Vou tirar 2, né? Ela falou que vai tirar 2 por precaução, hein, gente? Não, gente. Aê! Tirou. Agora a gente vai tirar na segunda página, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Estamos conseguindo. Mari Maciel. Sim, cadê esse grupo? Vamos, gente. Vamos lá de novo, hein, gente? 1, 2, 3 e... Aê! Mais uma. Mais um. X. Maravilha! Ó, Júlia Silvestre ficou no meio da minha tela aqui, modelo, posando aqui, ó, sensacional. Agora, pessoal, o bônus final, eu prometi, a gente vai apresentar, beleza? Deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela de novo. Cadê? Perfeito. Eu acredito que está todo mundo vendo agora o e-book que a gente montou para vocês. Eu repito, ele vai ser enviado por e-mail de vocês, não se preocupem, tá? Esse e-book, ele tá muito bacana. E agora, galera, é o seguinte, temos aí um bônus muito interessante para todo mundo que está aqui, que nos acompanhou até o final. O Jorge vai ficar assim, boca aberta, porque eu não contei isso para ele. É o seguinte, cadê? Vamos ver se a minha tela vai passar. Perfeito. Galera, é o seguinte, por a gente estar levantando essa bandeira aí da humanização, né, a Lince, ela está sendo a empresa
pioneira no Estado a levantar essa bandeira, se propondo a educar as pessoas ao que é a humanização. A gente está oferecendo aí uma consultoria individual, gratuita, né, para todo mundo que está aqui. E ela é para vocês aprenderem como melhorar o processo de vocês de trabalho, de RS. Nessa consultoria de até 1 hora exclusiva, vocês podem trazer várias dúvidas, tanto teóricas quanto de processo de trabalho. Vocês podem apresentar o processo de trabalho de vocês, do tipo, como que eu melhoro isso aqui, como que eu posso tornar essa experiência mais leve, mais agradável, mais inteligente, enfim, é uma forma da gente retribuir para vocês essa atenção. Poxa, teve gente aqui que está assistindo a gente numa viagem de ônibus, parece. Então, assim, aproveita essa oportunidade. Só hoje, vocês têm até que horas, Mari? Até as 10 horas da noite para marcar com a Mari a consultoria individual pelo WhatsApp. O que você precisa fazer? Você precisa salvar esse contato aí, que vocês vão falar com a Mariana, da Lince, e chega para a Mariana e fala, Mariana, estive no evento, quero a minha consultoria individual, bora agendar. Tá? Só que só pode ser agora, só pode ser hoje, porque a partir de amanhã a gente não pode garantir mais nada, porque a nossa agenda ela está um tanto quanto apertada. Então a gente quer ofertar, a gente quer trabalhar vocês da melhor maneira possível, tá? Então gravem esse número aí, salva no WhatsApp para vocês terem essa consultoria individual. A gente colocou consultoria individual, mas se vocês quiserem fazer uma espécie de reunião, chamar um colega de equipe, o líder, o seu gestor, enfim, sua liderança imediata, não tem problema. Pode fazer isso, é como se fosse um bate-papo mesmo, mas é para tornar o trabalho de vocês mais enriquecedor, mais humanizado e mais estratégico, beleza? Printem essa página e já aciona, já chama a Mari no WhatsApp, beleza? E aí eu vou reiterar com vocês também a participação na comunidade do Telegram, que é o que a gente criou para a gente se aproximar cada vez mais. Eu vou voltar aqui o slide. Vocês podem estar acessando ela via QR Code, tá? Ela está sendo, por enquanto, uma comunidade fechada, só para quem participou no evento, tá bom? É uma forma da gente promover aí o network, melhorar, se conhecer e também discutir como que a gente pode se tornar um setor cada vez mais humano. Perfeito, pessoal? Com isso, eu vou encerrar aqui a partilha da tela. Está todo mundo aqui? Perfeito. Vamos lá, então. Temos um tempinho aí. Jorge, palavras finais, por favor. Tiago, muita gratidão, assim, pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado mesmo, né, por ver que a galera tá aí, não desligou, tá aí até o final, tá escutando, né, o que a gente tem para contribuir. Eu queria muito ver, sei lá, nos próximos encontros a gente trocando mais, a galera levantando a mão para poder compartilhar mesmo. Tenho certeza que tem milhares de experiências muito enriquecedoras aqui para a gente poder trocar, né, e aprender. Enfim, é isso. Muito obrigado. Foi muito legal estar com vocês aqui esse tempinho. Foi uma aula, viu? Foi uma aula em forma de toque. Thaís, palavras finais. Aliás, só tenho a agradecer também pela sua presença, tá, Jorge? Eu acho assim Imagina. que foi realmente muito enriquecedor. Só tenho assim realmente a agradecer a sua acessibilidade e a partilha de experiências também de uma forma tão didática, prática e entusiasmada, né? Porque isso também contagia a gente, tá bom? Imagina, tamo junto. Thaís, por favor, palavras finais. Só agradecer mesmo todo mundo que participou, que confiou na gente aí, nos ouviu até aqui. É uma honra mesmo, assim, espero que tenha sido agregador de alguma forma, que vocês consigam, que a gente tenha conseguido contribuir em algum nível para vocês em relação a esse tema e deixar assim, o contato aberto, né? A gente está disponível também para contribuir. Natália Messi aqui lembrando no chat que eu ajudei ela no TCC. Obrigada pela lembrança. Então é isso, a gente está aqui para contribuir mesmo. Aproveitando, se alguém quiser
tirar alguma dúvida, não der tempo aqui, a gente está lá no grupo do Telegram e vai ser uma alegria compartilhar por lá também. Opa. Maravilha, perfeito, pessoal. Chegamos aí ao encerramento. Lembrem-se que vocês têm até hoje para agendar com a Mari a consultoria individual, tá bom? Ela está até ali mostrando o celular. Pessoal, olha, muito prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Espero que tenha sido também, realmente, que nem a Thaís falou, agregador para todo mundo. Muito obrigado pela experiência, que a gente possa se reencontrar mais vezes e também trocar cada vez mais na nossa comunidade, tá bom? Tá todo mundo convidado, a gente se fala lá. Perfeito? Bom descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.